Olá, queridos, muito bom dia, graça e paz. Você está no canal do YouTube Oswaldo Lobo. Nós produzimos conteúdo especialmente na área de libertação, guerra espiritual e cura da alma. Você que ainda não segue, não segue a gente, se inscreve no canal. E eu quero dizer para você, deixe teu like, que isso colabora muito para que o conteúdo seja visualizado por outras pessoas. Eu pastoreio uma igreja aqui em Curitiba, é a Igreja Batista Bom Retiro, e também sou diretor do Instituto Êxodos de Libertação e Batalha Espiritual. Tenho visitado muitas igrejas, ajudado muita gente. Eu espero que eu possa ajudar também. Nesses dias estamos aqui 30 dias trabalhando com libertação. Estou ensinando você, durante todo esse tempo, a mapear fortalezas, a destruir cativeiros, a arrancar pessoas das garras de Satanás, a desarticular todo o movimento dos agentes das trevas, dos demônios que eficazmente tentam retirar a presença do ser humano da presença de Deus e levá-los a prisões. O diabo vem para matar, roubar e destruir. Ontem nós encerramos o devocional, e a gente tem devocional todo dia, a gente está com um podcast, tem um canal de cortes. Ontem nós terminamos falando um pouquinho sobre fortaleza, né? Em segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, do verso 3 ao verso 5, diz: porque vivendo como seres humanos, né? Ele fala assim, vivendo da carne, nós não militamos, não guerreamos segundo as forças da carne, porque as armas da nossa guerra não são carnais, mas sim poderosos em Deus para a destruição de fortalezas, anulando sofismas e todo pensamento que se levanta contra Deus e levando todo pensamento cativo em obediência a Jesus Cristo. Então, o fundamento de qualquer fortaleza espiritual é a mentira. O diabo ele tem um propósito que ele tem seguido esse objetivo. Tem derrubado muita gente, que é mentir. Ele provoca através da mentira a desobediência. Ele mentiu para Adão, mentiu para Eva especialmente, ele mentiu para Davi, e ele mente o tempo todo. Ele é mentiroso, ele é pai da mentira. Quando ele mente, ele fala daquilo que é próprio a ele, ou seja, a natureza dele é mentira. Então, toda fortaleza, o fundamento da fortaleza é a mentira. E a mentira ela vai se sedimentando na mente da gente. Então você, desde pequenininho, aprende que você é feio, que você é miserável, que você nunca vai conseguir, que você nunca vai ser ninguém, que você nunca vai conquistar, que você não pode ter uma vida correta diante do Senhor, que você não pode ter uma vida de santidade. A mentira provoca desistências. Você nunca vai restaurar a tua vida, você nunca vai sair dessa dívida, você nunca vai casar, você nunca vai viver em propósito. A mentira convence a gente de que o mal é bem, de que aquilo que o diabo oferece favorece, ou seja, que você ainda precisa de algo a mais, além de Deus ou da palavra de Deus. É isso que a mentira faz. Então, a cada mentira que você acredita nela, nós tratamos aqui outro dia sobre falsa profecia, o falso profeta. Tudo aquilo que dizem para você que a Bíblia é contrária é uma falsa profecia. Então, quando eu digo para você que você que recebeu Jesus no teu coração como Senhor, quando eu digo para você que você não é filho de Deus, eu estou mentindo. Isso funciona como uma chave mentirosa, como uma falsa profecia na sua vida. Então, a destruição da fortaleza, ela começa com a verdade. Conhecereis a verdade vos libertará. Isso é um princípio de guerra. Então, sempre que eu vou libertar um cativo, que você for libertar cativos, imagine assim, que você está tentando enxergar não o cativeiro espiritual, mas a razão do cativeiro. Não é que a pessoa está na prisão, a gente sabe disso.
mas a gente tem que saber por que que ela está lá. Então, a destruição da fortaleza espiritual, ela muitas vezes vai exigir uma batalha espiritual, um confronto espiritual, a expulsão de demônios. E depois disso ainda, um tratamento que a gente chama de cura das feridas da alma. Então, toda vez que você investiga fundamentos de fortalezas, você vai examinar o quê? Lembranças que foram feridas pelas culpas. Você não pode esquecer disso. Não é só aquilo que fizeram contra você, mas é principalmente aquilo que você fez contra alguém. A gente é muito infeliz quando a gente acha que os outros são piores do que a gente. A gente se compara, a gente se coloca numa balança e diz, o que ele fez foi pior. E a verdade é, a gente tem que olhar e confessar. Você não pode confessar o pecado dos outros. Você tem que confessar o seu pecado. Não adianta você falar, mas ele fez isso. Ele vai resolver com Deus. Mas o seu problema que vai ter que resolver é você. Então existe muita coisa que, muitos vexames que provocam algo que a gente chama de vergonha secreta. E você diz assim, isso ninguém vai saber. São abusos e traumas que você esconde porque são doloridos. São prisões em pecados e vícios que são encobertos. São iniquidade. Normalmente a iniquidade, ela é uma ferida familiar. A iniquidade você aprende a pecar dentro de casa. Só que aquilo lá é tão costumeiro que se torna uma cultura familiar. Você fala, não, isso não é pecado, não. Então existem quebras de alianças, existem crises, né? Que eu chamo, né, de crises internas, domésticas, dentro de casa, que provocam essas insuficiências familiares, que provocam insuficiências românticas. Pastor, minha vida romântica não anda para frente, que provoca insuficiências financeiras, que provocam insuficiências ministeriais, que provocam insuficiência de toda a ordem. São, de fato, comportamentos que atraem o quê? Sofrimentos, medo. Então, quando você investiga a anatomia, né, da fortaleza, você vai lembrar comigo quando Moisés, ele antes de entrar na terra da promessa, ele chama 12 príncipes, 12 representantes, um de cada tribo de Israel, e ele os chama de espias, que na verdade são o quê? Espiões. Eles vão lá espiar a terra. Aí ele fala assim, veja como é que é a terra. Se é uma terra que vai produzir, se o povo que vive lá é forte, se é fraco, se são muitos ou poucos, se a terra ela é boa ou ruim, se o fruto da terra produz, se as cidades são fortificadas. Então, quando eu vou fazer a libertação, eu tenho um time aqui treinado para isso, são pastores, são lideranças mesmo da igreja. Eles têm assim uma ordem em que a investigação tem que caminhar. Então a gente investiga a herança, a paternidade, a maternidade, a filiação, a maneira como foi concebido, a infância, debaixo de que governo espiritual viveu a infância, foi embaixo da idolatria, foi embaixo da desobediência, foi embaixo da rebelião, foi embaixo das maldições, foi embaixo dos feitiços, foi embaixo das heresias. Como que essa criança, ela chega numa idade que a gente chama de idade da razão? Ela faz escolhas. Ela diz, eu já aprendi bastante, eu vou decidir aqui se eu vou caminhar para a direita, para a esquerda, se eu vou ficar parado. Isso tudo chama-se investigação de heranças. E as heranças, elas também são espirituais. A gente vai buscar os chamados pactos em que a pessoa fez com vontade ou que ela foi submetida, quando a mãe, o pai, leva para o ocultismo, para os chamados rezadeiras, benzedeiras, onde são invocados espíritos imundos
que recebem autoridade para perturbar, para perseguir, para destruir, para roubar a alegria, para trazer solidão, para trazer fracassos, né? E você investiga depois as chamadas alianças místicas, as alianças não apenas religiosas, mas chamadas as alianças de caráter romântico, as alianças de natureza perversa. Tudo isso faz parte de um conjunto de investigação que vai ordenar você. A partir daí, você confessa e ordena a saída. É isso que Jesus chama de expulsar demônios. Todos os dias estamos aqui dando para vocês muito aquilo que Deus tem dado para a gente. Continua seguindo aqui a gente. Hoje eu estou falando um pouquinho sobre fortaleza espiritual e eu trato desse assunto nesse livro aqui, Blindagem contra as Trevas, e também no Sangue nos Umbrais. Você vai aprender muito como funciona a fortaleza. Toda a defesa militar. Quando, por exemplo, você ouviu falar já na Segunda Guerra Mundial, nós estamos chegando aí no aniversário, por exemplo, de uma grande batalha, que foi o dia D. O dia D foi o desembarque dos aliados, Estados Unidos, americanos, britânicos, canadenses, neozelandeses, desembarcaram nas praias do norte da França, chamada de Normandia, e ali o Terceiro Reich, né, comandado pelas defesas de Hitler, de Rommel, prepararam o que eles chamam de barreira do Atlântico. Eles prepararam a barreira nórdica também para impedir o desembarque. Mas mesmo assim, os aliados conseguiram se fracionar nas 5 praias, né? São 5 praias que tomaram apelidos, nomes diferentes. A mais cruel das batalhas foi a desembarque da Normandia. Ali, eles tomam aquela região, e depois que você entra na vida de alguém com a palavra de Deus, com o nome de Jesus, com a unção do Espírito Santo, aí só tem uma saída para Satanás, que é recuar e voltar para o lugar que Deus destinou ele, que é o lugar da perdição. Eu vou orar pela sua vida, eu vou orar para que Deus liberte você das fortalezas, eu vou orar para que Deus te ensine a mapear, e ensine você, junto aqui no canal com a gente, a te abençoar. Pai querido, em nome do teu filho Jesus, essa manhã, quero abençoar teus filhos presos em cadeias e com famílias e pessoas que amam, e ovelhas e amigos presos dentro de prisões espirituais. O teu filho veio para destruir as obras do diabo, é isso que a tua palavra vem. Que para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Senhor Deus, vem com o teu braço forte, vem com o teu peso de glória, vem com a porção do teu espírito que faz quebrar toda a cadeia, faz romper todos os ferrolhos de ferro. Em nome de Jesus, Pai, coloca uma voz profética na boca desse pai, dessa mãe, desse filho, desse homem, dessa mulher, desse obreiro, desse servo do Senhor, para que também a sua voz profética, Pai, anuncie a chegada do Reino dos Céus, que seus olhos sejam abertos para que eles enxerguem o mundo espiritual perverso e eles anulem todo o cativeiro das trevas. Eu os abençoo assim, em nome de Jesus. Amém. Eu abençoo sua vida. Se você quiser aprofundar muito mais nisso, mas muito mais, vai lá no link curso.pastorlobo.com. Ali nós temos 10 cursos que vão ajudar você. São cursos assim, cheios da sabedoria do Senhor. Eu misturo com experiências que nós tivemos, com exemplos da vida cotidiana, de pessoas que foram libertas, com testemunhos de gente que sofreu nas mãos das trevas, mas que hoje está liberto. Vai lá, www.institutoexos.com, você vai ver os nossos livros, ou então vai lá em curso.pastorlobo.com, está aqui na descrição do vídeo. Você vai aprender muito mais nos nossos cursos à distância. Deus abençoe, tenha um bom dia, fica com Deus.